Graça e paz, amados ouvintes, graça e paz, Pastor Davi. Mais um prazer para mim poder compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Eu quero desta vez fazer menção do texto de João capítulo 15, conhecido como a alegoria da videira, né? A videira verdadeira. Mas eu vou ler apenas 2 versículos, embora a gente vai aqui destacar alguns outros versículos desse texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde às vezes a gente se pergunta quais são os verdadeiros discípulos de Jesus. Quem de fato é discípulo de Jesus? Porque o fato de você frequentar uma igreja ou fazer parte de uma religião, cumprir determinadas normas religiosas, não faz de você um seguidor de Cristo. Não acredita sobre você as credenciais de um verdadeiro cristão. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que é possível a gente identificar quais são os discípulos de Jesus. Quem é verdadeiramente o discípulo? Porque o discípulo ele se apresenta com marcas distintas. A gente poderia olhar para esse texto e destacar justamente isso. Esse texto se trata de uma alegoria. A alegoria é uma figura de linguagem presente na língua portuguesa, mas também presente na língua grega, né? Como foi escrito o Novo Testamento. E aí é interessante porque Jesus fez uso de várias figuras de linguagem. E na alegoria, nós podemos dar significado às várias figuras que aparecem aqui. Então, a gente tem 3 principais figuras. A gente tem Jesus, né, que é, na verdade, representado aqui na videira. Ele diz, eu sou a videira. Nós temos o Pai, Jesus se refere a ele na figura de um agricultor. E a gente tem os discípulos, né? E aqui aparece a figura dos ramos ligados à videira. A gente poderia destacar aqui as 3 figuras de forma separada, mas elas estão totalmente interligadas. Eu quero dar um destaque aqui para a figura dos ramos, que nesse momento, na verdade, representa os discípulos, né? Digamos assim, é uma figura que diz respeito aos discípulos de Jesus. E a partir dessa figura de linguagem que a gente poderia destacar, né, considerando aqui os discípulos, as marcas de um verdadeiro cristão. Jesus provavelmente teria contado essa alegoria nos seus últimos momentos de vida. Ele, segundo o autor Herbert Luke, ele teria saído do cenáculo em direção ao Getsemane. E durante esse percurso ele teria visto várias videiras, o que era um cenário comum na Palestina, né? A videira era de onde vem a uva e assim, consequentemente, da uva vem o vinho. E é muito interessante a gente perceber Jesus usando essa figura porque ela traz uma riqueza de detalhes, né? E aqui, concentrando principalmente nos ramos, a gente pode perceber isso. E eu poderia, na verdade, destacar aqui, né, a partir dessa figura de linguagem, que o discípulo verdadeiro ele vai se expressar com marcas distintas. É uma figura que, na sua riqueza de detalhes, ela pode nos ensinar muito sobre isso. Então, eu queria destacar algumas verdades sobre isso, para que isso pudesse gerar em nós uma espécie de averiguação na nossa vida, que nós pudéssemos olhar para nós e entender de fato se somos discípulos de Jesus ou se ainda precisamos nos tornar discípulos de Jesus. Talvez se eu perguntasse para os nossos ouvintes, muitos diriam, eu sou discípulo de Cristo. Mas o que faz de você um discípulo? E eu queria chamar a sua atenção nessa tarde para, na verdade, averiguar
para diagnosticar a sua identidade e pensar, será que eu posso me perceber nessas verdades? Será que essas verdades se encontram na minha vida com Cristo? Então, em primeiro lugar, a marca de um discípulo verdadeiro é que ele está em Jesus. O discípulo está em Jesus. Jesus diz assim, aquele que está em mim, lá no versículo 5. E é muito interessante porque muitas pessoas estão simplesmente na religião, muitas pessoas estão simplesmente nas suas próprias concepções, nas suas ideologias, mas não em Cristo. Muitas pessoas estão até em si mesmas, nos seus próprios ideais, mas não em Cristo. O verdadeiro discípulo começa com a sua vida em Cristo, com a sua vida, com a sua existência, com toda a sua realidade de vida presente e eterna em Cristo. Então, o verdadeiro discípulo, ele não está simplesmente numa religião, ele está em Cristo, ele está ligado a Cristo. Em segundo lugar, o verdadeiro discípulo, na verdade, ele recebe o tratamento do Pai, né? E é interessante porque Jesus destaca isso no versículo 2, que os ramos que estão nele, que não produzem fruto, ele corta, mas aqueles que produzem frutos, o Pai poda para que dê mais fruto ainda. Então, cabe ao Pai tratar com os ramos, cabe ao Pai, na verdade, lidar com os ramos e podar os ramos para que os ramos possam frutificar. E aí esse tratamento se dá de duas maneiras. Os que não produzem frutos, né? Existem aqueles que não produzem frutos, os ramos inúteis, o Pai vai cortar. Mas aqueles que produzem frutos, o Pai vai podar. E como eu já disse um certo autor, é melhor ser podado para frutificar do que ser cortado para queimar. Então, nós precisamos compreender isso, porque todo discípulo verdadeiro ele vai passar pela poda do Pai, ele vai receber o tratamento do Pai. E Deus faz isso através de vários instrumentos. Ele vai nos podar através das tribulações, das lutas, das batalhas. Então, entenda uma coisa, às vezes as batalhas nas nossas vidas não vêm por causa de erros no percurso, mas pelo contrário, vem porque nós estamos frutificando, estamos servindo a Deus e Deus vai nos limpar para que nós possamos estar cada vez mais à altura daquilo que Ele quer nos usar. Então, o discípulo, ele precisa entender que ele vai ser podado pelo Pai. Ele precisa se submeter à poda do Pai. Se você for olhar para uma videira e você for estudar sobre a poda da videira, você vai ver a importância da poda. Que sem a poda, não é possível a videira dar bons frutos. E para que a gente possa, então, dar bons frutos, Deus tem que nos podar. Em terceiro lugar, o discípulo ele vai depender de Cristo. Lá no verso 5, Jesus diz, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, o verdadeiro discípulo ele vai depender de Jesus. E ele sabe que sem Cristo ele não pode fazer nada. Para frutificar nesse mundo, ele depende de Cristo. Para viver neste mundo, ele depende de Cristo. Para santificar-se, ele depende de Cristo. Ele vai subordinar sua vida absolutamente a Cristo. Ele não vai depender das circunstâncias, ele não vai depender das situações favoráveis, ele vai colocar os seus olhos absolutamente em Cristo e saber que tudo vem dele e é para ele. Ele vai entender que sem Cristo nada ele pode fazer. Será que você pode olhar para a sua vida e perceber isso? Sem Cristo eu não posso fazer nada, sem Cristo eu não sou nada, sem Cristo eu não sou absolutamente coisa nenhuma. E em quarto lugar, o discípulo ele está firmado nas palavras de Cristo. Jesus diz lá no verso 7, né, que os ramos deveriam estar firmados na sua palavra, né? Ele diz, né, se as minhas palavras estiverem em vós, e é muito interessante a gente perceber isso, porque o verdadeiro discípulo ele vai firmar a sua vida na palavra de Cristo.
Ele vai firmar sua vida não em ensinos humanos, não em qualquer coisa que ele ouve, em qualquer ideologia das ciências humanas, mas ele vai firmar sua vida em Cristo. Ele, na palavra de Cristo, ele vai entender que a palavra de Cristo é a verdade, é absolutamente verdadeira, e que sem essa palavra ele não se sustenta. E que o Senhor então nos ajude a perceber essas marcas da nossa vida e encontrá-las verdadeiramente na nossa identidade como cristãos.